Olá pessoal, vamos voltar a falar sobre porcentagem. Então vamos lá. Na aula de hoje a gente volta a falar sobre porcentagem, ok? O símbolo da porcentagem, gente, já é muito conhecido por todo mundo, tá? É esse símbolo aqui, tá? O símbolo do porcento. Então quando eu falo porcento, olha a tradução ao pé da letra, como é engraçado. Eu falo em porcentagem, eu falo em porcento. Mas porcento, se a gente separar a palavra, que o número porcento é junto, mas se a gente separar a palavra, olha como fica. Por, espaço, cento. Um cento de alguma coisa é o quê? 100 unidades, tá? Então quando eu penso assim, um cento, vou comprar um cento de salgados, eu já sei que eu vou comprar 100 salgados. Então quando eu falo porcentagem por cento, ou seja, o nome por cento é que eu vou estar trabalhando com unidade de medida de 100, certo? Isso fica mais claro quando a gente pensa o seguinte, qualquer coisa que você tenha e você conseguir dividir ela por 100 unidades, você está começando a trabalhar com porcentagem, mesmo que inconscientemente, tá? Vamos pensar o seguinte, para a gente calcular uma porcentagem, a gente tem que fazer o seguinte: os números que são entre 1 a 9, certo? Terão que ser escritos da seguinte forma que eu vou mostrar a vocês para poder se calcular. Por exemplo, 1 é escrito como 0,01. Perdão. 1 é escrito como 0,01, certo? 2 é escrito como 0,02, tá? 3 é escrito como 0,03. 4 como 0,04, 5 como 0,05, 6 como 0,06, 7 como 0,07, 8 como 0,08, 9 como 0,09. Agora olha, quando passa para o 10 em diante, por exemplo, claro que eu não vou fazer até 100, né? Porque é dedutivo, aí vocês já vão entender. Vou botar aqui 20, 30, 35. Botei isso aqui só para a gente entender. 40. Eu vou pular alguns, tá, gente? Vou chegar em 90, 96 e 99. Só para a gente botar esses pontinhos porque eu sei que é dedutivo, né? O10, como se escreve? 0,10. 20, 0,20. 30, 0,30. 35 é 0,35. 40, 0,40. Vamos pular, né? Aí 0,90. 96, 0,96. E 99 é 0,99. Quando chega em 100, deixa eu ver se a câmera está pegando, a gente teria como fosse 1,0 ou 1,00, daria certo do mesmo jeito. Deu para pegar. Então perceba o seguinte: quando eu trabalho com números de 1 a 9, certo? Eu sempre boto dois zeros, só que dividido por uma vírgula. 1, 0,01. 7, 0,07. Isso até 9. Depois de 9, não, eu só boto um zero, a vírgula e repito o número. Por exemplo, 10, 0,10. Não tem o 0,0, tá vendo? 40, 0,40. 35, 0,35. 96, 0,96. Assim vai. Quando chego no 100, eu tenho 1,0, tá? Percebam que a porcentagem entra em anexo muito com o quê? Com os números decimais, que a gente já estudou também, certo? Está muito ligado os números decimais com a porcentagem também, muito ligado mesmo. Então vamos fazer um pequeno cálculo, um pequeno exemplo aqui, para a gente ver como se daria essa relação e por que esses números têm que ser transformados dessa forma em números decimais. A cada porcentagem tem que ser escrita na forma decimal para poder ser calculado, tá? Quando eu coloco essa tabelinha aqui de referência para vocês, certo? Essa tabelinha aqui de referência para vocês, isso aqui é quando o número vem num probleminha apresentado como porcentagem, tá? Certo? Aí você converte ele para esse tipo de número. Se quiser pausar o vídeo e anotar essa tabela, se não quiser esquecer, mas eu acho que consegue memorizar, é bem simples.
de 1 a 9 tem que botar 0,0 e o número, e depois do 10 até o 99 só bota 0, e o número, né? Então você vai, toda vez que um probleminha vier tratando de uma porcentagem, aí você vai ter que colocar esse número, transformar esse número para poder calcular. Por exemplo, digamos que um garrafão de leite, numa determinada fazenda, na produção de leite lá, antigamente tinha uns garrafões que pareciam uns tonéis de leite, tá? Bem grandes assim. E digamos que esse tonel de leite, certo? Que era bem grande, tinha que eram as alças. Digamos que esse tonel de leite tinha 50 litros. 50 L quer dizer 50 litros. E digamos que um funcionário chamado João foi levar esse tonel de leite, esqueceu de colocar a tampa e tropeçou e derrubou. Ele percebeu que cerca de 40% do leite que estava aí, ou seja, vou até botar aqui, ó, 40% do leite que estava aí se perdeu, ou seja, derramou, né? Como diz a expressão, não chore o leite derramado, se perdeu, certo? Deixa eu pegar só uma tinta de lápis aqui, só rapidamente. Sim, como eu estava falando a vocês. Então, ó, o nosso problema é o seguinte: numa determinada fazenda onde se produzia leite, um determinado funcionário chamado João foi carregar esse tonel de leite e acabou derrubando. E ele percebeu que nesse momento que ele derrubou esse leite, 40% se perdeu. Aí vem a pergunta, enquanto eu vou colocar na tinta aqui, eu vou perguntar a vocês. Vem a pergunta: se a gente não sabe calcular a porcentagem, a gente vai se perguntar, bom, eu sei que perdeu 40%, ou alguém chegou e disse a ele que se perdeu, rapaz, pelo que eu estou vendo aqui, que perdeu uns 40% do leite. Se a gente não sabe entender quanto é 40%, a gente não vai saber quantos litros foi. Concorda comigo? Porque em determinado momento alguém pode dizer assim, o seguinte, quanto é 40%? Foi muito, foi pouco? Mas se a gente não souber trabalhar com essa unidade de medida, a gente não sabe essa resposta. Então agora a gente vai aprender a calcular essa unidade de medida a partir dessa tabelinha que eu escrevi e através da conta de multiplicação. É muito simples esse exemplo, tá? Mas vocês vão ver que é bem interessante e pode ser aplicado em várias e várias situações do nosso dia a dia, tá bom? Então, para a gente fazer isso de maneira sistemática, ou seja, organizada, eu gosto sempre de escrever uma formulazinha, que às vezes não vem nem do livro, é uma formulazinha só para seguir a ordem, que é o total, certo? O total de quê? Do valor do problema, no caso aqui, esse total desse problema é 50 litros de leite. Vezes quanto? Vezes a porcentagem, que é igual ao resultado. O resultado é o que a gente está procurando, tá? Digamos que ficou ali, resultado. Então veja, sempre é o total vezes a porcentagem igual ao resultado. Quando eu falo em total, qual é o total desse meu problema? Ele está se tratando de 50 litros de leite. Então eu vou substituir o total por 50 litros aqui. Vezes, quanto é a porcentagem? Ele já disse no problema, ó, João notou que perdeu 40% do leite na hora que derrubou. Então o porcentagem a gente vai trocar por 40%. Só que aí está o segredinho na nossa tabela. A gente não pode escrever como 40%, senão dá errada a conta. A gente tem que escrever do jeito certo, da forma decimal, que é 40%. Ó, tabelinha de porcento. 40% é quanto? 0,40. Então a gente tem que escrever como número decimal. 0,40. E o resultado vai ser o quê? A multiplicação desses dois. Tá? Então eu vou usar aqui como rascunho, por exemplo. Aqui em cima, 50 vezes 0,40. Ó. 50 vezes 0. Deixa eu, como eu ensinei a vocês, né? Do jeito mais organizado. Vou colocar o maior número em cima. 0,40 vezes 50. Tá? Então, 50 vezes 0,40. Vai ficar ó, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 0, 0 com 2, 2. Então vamos somar aqui. Vai dar 0, 0, 0, 2. Tá certo? Então vamos ver o seguinte, ó. Os dois números têm vírgula. Ou somente um número tem vírgula. E da maneira que a gente aprendeu a trabalhar com números decimais,
quando somente um número tem vírgula, a gente só desce exatamente onde ele está. Ele está aqui, ó, vai descer para cá, certo? Os dois números da direita a gente pode desconsiderar, tá certo? Isso aqui não representa nada por enquanto do nosso problema. Então, ó, minha resposta foi 20, certo? Minha resposta foi 20. Então, eu pergunto a vocês, esse 20, na opinião de vocês, representa o que do problema? Certo? A gente tinha o quê? Tinha 50, que era o número número de litros de leite, e multiplicou por 0,40, certo? E a gente teve como resposta 20. Vamos lembrar do nosso problema. Ele tinha 50 litros de leite, derrubou e mudou, se perdeu 40. A pergunta foi, quanto de litros de leite se perdeu? Ou seja, quanto 40% representa? E 40% representa o quê? 20. 20 o quê? 20 litros de leite. Então, olha o tanto de questões que eu poderia perguntar a partir disso. Eu poderia perguntar, bom, gente, letra A, quantos litros se perderam? Aí você ia colocar 20 litros. Quantos litros? Letra B, quantos litros sobrou? Aí você botar 30 litros, certo? Ou seja, tem várias interpretações. O que é mais interessante da porcentagem é você trabalhar com a porcentagem dessa forma, o total vezes o porcento, só que o porcento transformado em número decimal, como a gente estudou. Tá? E daí você vai ter sua resposta ao seu problema, tá bom? É bem simples. Nas próximas aulas eu vou trazer mais exemplos de porcentagem para a gente trabalhar também, tá bom? Mas por enquanto é só isso mesmo, tá certo? Então, pessoal, até mais, fiquem com Deus e tchau, tchau.